Jesus apresenta nessa noite, né, como a videira verdadeira. E se você puder abrir a Bíblia de vocês em João, no capítulo 15, você abre, por favor. Pode ser na RA mesmo. Pronto. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, pode dar glória a Deus também. Não tem problema não, viu? Então todo mundo encontrou, né? Isso é bom. Está dizendo dessa maneira: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado porque é o Senhor que fala com cada um de nós nessa noite. Muito obrigado por teu espírito de revelação, de entendimento. Pai, muito obrigado porque nós acolhemos, nós recebemos com mansidão a tua palavra que será enxertada no nosso coração. Pai, obrigado por tamanha colheita. Obrigado por teu Espírito. Obrigado pela unção disponível. Obrigado por tua maravilhosa graça. O Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Continue falando com cada um de nós. No nome santo de Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia. Jesus apresenta como essa videira verdadeira. Acredito que todos já ouviram sobre essa mensagem. Mas ele continua dizendo assim, capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. No 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. No 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode dizer assim: sem Jesus eu não posso fazer nada. Amém? Você está aqui por causa dessa palavra, não tenho dúvida. Você está aqui por causa de Jesus. E ele coloca nessa noite como essa videira verdadeira. Se ele fala dessa videira verdadeira, né, é porque pode ter a genérica também, né? Pode ter algumas que são falsas. Mas ele fala que ele é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa videira verdadeira que está apresentando para vocês nessa noite, ele fala que nós somos também, né, os ramos. Ele fala que nós estamos limpos por causa dele, por causa de um sacrifício perfeito, por causa da palavra, por causa do conhecimento dessa verdade que traz libertação. Então, é muito bom aprender sobre esse Jesus. É muito bom aprender sobre essa permanência. Ele diz para permanecer nele. Ele chama nós para permanecer na palavra. Permaneça em mim. Independente de qualquer coisa que estiver acontecendo, permaneça. Jesus não ia chamar para permanecer numa coisa que não prestasse. Mas ele está dizendo assim: olha, permaneça em mim. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vós.
Então, saiba que muitas vezes é nós que podemos distanciarmos, porque muitas vezes não permanecemos. Às vezes que não permanecemos é quando nós não estamos falando, né, fé. Quando nós não estamos falando alinhado com a palavra de Deus. E no meio dos desafios que nós vivemos, se nós não tivermos cuidado, muitas vezes não permanecemos nessa videira. Falamos diferente. A Bíblia descreve em Provérbios 18, 21 em diante. Se quiser abrir aí, pode abrir na RA também. Diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Estamos ligados em uma videira verdadeira. Temos que produzir fruto. E como eu disse, que pelo fruto se conhece a árvore. Jesus veio de uma semente incorruptível, sem nenhuma corrupção. Por causa dele, por causa do sacrifício perfeito na cruz do Calvário, ele trouxe uma nova realidade de vida para cada um de nós. Quando ele chama para permanecer. Permaneça. Permaneça, permaneça, prossiga para o alvo, né? Não desvie o foco. Pedro andou sobre as águas. Jesus disse, venha, né? E Pedro focou em Jesus e foi, e andou. Depois descuidou um pouquinho, né? Não permaneceu. E logo começou a afundar. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21. Nós somos aquilo, né, que também falamos. Aqui diz que morte e vida está no poder da língua. Depende daquilo que você tenha aprendido sobre fé, sobre a palavra e aquilo que estamos lançando, falando, crendo com o coração, falando com a boca. Vida. João 17, 17, Jesus vai dizer, né, santificai-vos na verdade. A minha palavra é o que? A verdade. Então, quando Jesus diz dessa maneira, né, quando a palavra de Deus nos ensina dessa maneira, como nós estamos lançando vida diante de todas as circunstâncias, aquilo que estamos vivendo, né? De que maneira que falamos, né? A Bíblia diz que o justo vive pela fé, né? Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Falamos fé, falamos vida. Não falamos que somos um bichinho de Jacó, né? Não falamos assim, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo. Tudo isso é morte. Tudo isso distancia, né, do Senhor. Tem até uma maneira que as pessoas dizem assim no Nordeste, aqui acho que não fala isso, mas no Nordeste fala assim, eu nasci assim, né? Eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Ninguém muda. Como é que é a síndrome de Gabriela, Roberto? É desse jeito. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que agora nós fazemos parte de uma videira verdadeira. Nós estamos em Cristo, temos uma nova realidade para ser luz nesse mundo. Esse Cordeiro Perfeito apresenta também em Efésios 2, pode colocar na RA, versículo 1, que Ele nos trouxe uma vida diferente, que Ele nos vivificou. Ele vos deu vida, né? Estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Está falando de uma vida espiritual. Estavam mortos espiritualmente falando. No 2 vai falar dessa maneira. Nos quais andastes outra hora, segundo o curso desse mundo. Ainda não tinha conhecido essa videira verdadeira. Existia um curso que era oposto ao de Jesus, ao dessa videira. Chamavam um curso do mundo. Um curso que certamente não levava nós para o lugar, para o plano, original de Deus. Que, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora opera, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós conhecemos o Senhor, começamos a andar nessa obediência, somos abençoados. No 3, coloca no 3, por favor. Entre os quais também todos nós andamos outra hora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais, sem capacidade de produzir. Não poderíamos frutificar. Ainda não tinha conhecido a videira verdadeira. Não estávamos conectados nessa videira. Andava segundo um curso onde nós certamente andava para onde, a expressão do Nordeste é assim, para onde o nariz apontava. Eu não sei se você entende aqui em São Paulo. Desagarrados, distante do Senhor, fazendo as vontades da carne, fazendo aquilo que desagradava a Deus, sem conhecimento sobre esse Jesus e certamente sofrendo muito. Volta para o versículo 1 aí, por favor. Ele disse assim: Ele vos deu vida. Mesmo que nós ainda não merecêssemos, nós não merecíamos. Um Deus que apresenta como no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, algumas versões está não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Jesus, é esse Deus que nos ama de uma maneira imensurável, que nos ama de uma maneira que nenhuma máquina, por mais que existe hoje as inteligências artificiais, não vai nunca conseguir medir esse amor. Amou o mundo de tal maneira, todos, de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável, que deu seu único filho, ou filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, não morra, mas tenha o quê? Uma eternidade. Volta de novo lá para Efésios 2:1. Aleluia. Sei que estamos repetindo várias vezes, mas falar as mesmas coisas é para a segurança nossa. Ele vos deu vida estando nós, vós mortos nos vossos delitos ou ofensas, a mesma coisa aí, pecado.
Sabe um pai que vai com a nossa cara, mesmo sem merecer? Sabe um pai que nos ama de uma maneira diferente, que nos chama para um relacionamento, que nos chama a viver um amor diferente, um amor que Ele derrama nos nossos corações. Sabe, eu acho que em São Paulo não é muito diferente lá da Bahia. Mas se nós pensássemos em uma pessoa morta, se nós fôssemos pensar em uma pessoa que fisicamente ele está ali morto, certamente nós olhamos para ele e falamos assim, parou, né? O organismo parou ali de funcionar, o coração, ele está morto. Certamente ele não pode fazer nada. Lá na Bahia acredita em algumas coisas, não sei se aqui em São Paulo acredita assim também, mas o morto não pode fazer mais nada. Ele está morto, está paralisado. A Bíblia diz que espiritualmente nós estávamos mortos. O que separava o homem de Deus, o pecado, estava morto espiritualmente. Não poderíamos chegar até Deus. Tinha que ter uma ponte, tinha que ter um caminho, tinha que ter uma verdade, tinha que ter uma vida, tinha que ter um sacrifício de um cordeiro perfeito, para ser chamado de videira verdadeira, esse Jesus que foi o nosso substituto. Tinha que existir, e houve, né? Ele se entregou por cada um de nós, amou de uma maneira, enfrentando todos os sofrimentos, para que nós produzíssemos frutos. Em Gálatas 5, 22 em diante vai falar, se você quiser abrir, pode abrir aí. Mas quem está na videira verdadeira, mas quem está em Cristo, quem permanece na palavra, quem anda em obediência, o fruto do Espírito é o que? Amor. Diante de tantos outros, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cristo já conquistou isso para nós. Não precisa nós falar assim, oh Deus, me dá paciência. Você já tem. Não precisa nós falarmos assim para Deus, oh Deus, me dá alegria. Você já tem. Não precisa nós falar, oh Deus, eu preciso de um domínio próprio, eu preciso de longanimidade, eu preciso, sabe, de amor. Tudo isso é atitude. Você já tem. Quando você decide amar é porque Ele lhe amou primeiro. É porque esse amor foi derramado no seu coração. E esse amor foi sacrificial, chamado como amor ágape. Agora Jesus chega nessa nova modalidade, nessa nova realidade, e fala assim, olha, assim eu vou conhecer meus discípulos, assim eu vou conhecer meus amigos. Quando vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. Somos conhecidos como um povo que ama. Sabe, eu tive muito conversando com o pastor, aprendendo muitas coisas. Sazinha também. Nós não somos mais conhecidos como aquele povo que fala mais, né? Um dos outros. Fala mal uns dos outros, dos irmãos. Nós somos conhecidos como um povo que ama. E é uma decisão, é uma atitude, esse amor.
Nós estávamos mortos, nós estávamos distante de Deus, estava separado, tinha uma muralha, tinha um muro da separação, tinha um pecado. Mas veja bem como o Pai nos ama. Veja bem como o Pai lhe ama. Você faz parte de uma videira, ela é verdadeira. Permaneça em Jesus, permaneça no amor, permaneça na palavra. Fale o que a palavra diz, a palavra funciona. Deixe ela ser a autoridade máxima de sua vida. Quem nos guia hoje, né, o nosso GPS é o Espírito Santo, né? E não falha. E nós precisamos alimentá-lo também. Nós precisamos meditarmos nas Escrituras. Nós precisamos buscar Deus, como Sazinha sempre tem falado, né? Em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Um dia, eu ouvi essa mensagem que você está ouvindo hoje. E você já ouviu várias vezes. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como estamos produzindo, irmãos? Como os outros ouvidos, ou até mesmo o nosso, estão ouvindo falar sobre esse Jesus? Uma certa feita, eu embriagado, e eu já usei vários tipos de drogas, vários tipos de álcool. E na minha região, alguém falava assim, a palavra da fé. De vez em quando eu escutava assim, o conhecimento da verdade traz libertação. Ou João 8,32. Se quiser colocar aí, pode colocar, não tem problema. João 8,32. Acho que ninguém conhece esse versículo, mas é bom colocar. E conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém nunca me obrigou. Pastor Paulo nunca colocou um revólver na minha cabeça e falou, você seja crente, larga isso para lá. Ninguém nunca chegou com a palavra de condenação. Muito pelo contrário. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação, né, existe. Escutei falar sobre esse Jesus. Achei interessante a mensagem. Ouvi como ninguém, outras pessoas tinham falado daquela maneira. Eu não estava muito próximo, eu lembro. A palavra já tinha, o Espírito Santo já tinha me incomodado por um certo tempo. Não foi pouco tempo, quase 7 anos. Quase 7 anos eu ouvindo a mesma mensagem. Um dia eu falei, Pastor Paulo e Salete, eu quero que vocês vão em casa. Não conhecia direito sobre esse Jesus. Estava começando um trabalho na minha comunidade já há algum tempo, trabalho de evangelismo. Pastor Paulo já tinha ido, acredito que algumas vezes.
E eles com muito carinho foi na minha casa. Salete, pastor Paulo. E eu comecei a entender sobre esse Jesus. Eu não resisti ao Senhor depois do coração tão duro, 7 anos quase de resistência. Eu lembro que eu me entrego a vida para Jesus, eu e minha esposa. Mesmo assim tinha vontade de fazer algumas coisas que não devia. Tinha vontade de usar drogas, tinha vontade certamente do álcool. Mas além disso, o que foi impactante foi o pastor falar assim: sabe, Deus tem um chamado na sua vida. E eu fiquei meio assustado, comecei a chorar e não entendi o que estava acontecendo. Aí ele falou: tem uma obra aqui nessa comunidade e Deus está chamando você para liderar essa região. Eu não sabia o que dizer. Saí correndo para casa para falar com minha esposa. E minha esposa, de braços abertos, falou: corre lá e volta para ele que nós dois aceitamos. Sem saber direito o que estava acontecendo, irmãos. Sem conhecer direito a palavra, sabe, da fé. Jesus foi chegando de uma maneira, a palavra foi chegando de uma maneira. Pastor Paulo sempre dando uma sequência lá em nossa comunidade, porque não é 2 quilômetros daqui onde eu moro, é um pouco distante, é 1.600 km. Começamos um trabalho na minha comunidade. Outras pessoas foram alcançadas. Pastor Paulo falava assim: é o Senhor que está te capacitando, pode ficar tranquilo, não é você, mas é Ele. E sempre assim, as pessoas de Deus sempre olhavam para nós e falavam assim: olha, eu acredito em você porque Cristo também acredita. Eu acredito em você. Falava assim uma palavra tão bonita assim. Pegue para vocês, viu? Vocês já sabem, mas pegue. O maior é aquele que habita dentro de você. É o maior. Jesus veio trazer uma nova realidade para essa região. A partir daquele momento, irmãos, Fundão dos Cardoso não foi mais a mesma. Sabe, eu posso falar um pouquinho. Lá tem uma barragem chamada Barragem do Zabumbão. Essa barragem abastece várias cidades. Abastece Paramirim, abastece Tanque Novo, Botuporã, Caturama e muitas outras comunidades. Nós começamos a aprender sobre a palavra da fé. Só que com pouco tempo essa barragem chegou no volume morto. Eu lembro que nós começamos a orar, falar com vocês aqui num tempo difícil, num tempo de pandemia e ainda sem água. De 10 mil litros, eles reduziram a taxa para 6 mil litros mensais. E começou em vários lugares ter racionamento. E a situação com aquela barragem, chegando a cada vez pior na situação de seca, era de muito sofrimento para, eu acredito que 80 mil pessoas ou mais. Sem água. Estava a qualquer momento. E a igreja começou a orar. Começamos a aprender sobre um Deus do extraordinário, de um Deus
que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós começamos a olhar para aquilo tudo. Lá na Bahia precisa muito de chuva, assim como em muitos outros lugares, para a produção de grãos, para a lavoura, né, para animais, para pastagens e assim segue. E nós começamos a olhar para um céu sem nuvem, um calor insuportável. E olhava assim, nós falávamos, nós está vendo chuva. A região toda não começou a entender, né? Por que um povo no meio de tanto calor, sem nuvem no céu, volume morto na barragem, sem poder, um trabalho de bombeamento, e nós olhávamos assim e falávamos, nós estamos vendo chuva. Sabe, irmãos, riachos lá fazia muito tempo que não passava mais água. Lá nós conhecia peixe mais por ver nos supermercados, mas em nossa região dificilmente encontrava. De tanto período de escassez de chuva e dificuldade. E nós olhávamos assim e falávamos, nós estamos vendo peixe na beira da casa das pessoas. Vai chover tanto que as enchentes vão ser tão grandes, a barragem vai sangrar. Barragem sangrando no nome de Jesus. Lavouras produzindo a 30, a 60 e a 100 por um no nome de Jesus. No meio de uma escassez, de um sol rachando. Irmãos, quando passou um tempo, começou a formar umas nuvens, né? Nós não olhávamos nem para o tamanho da nuvem mais, né? Já estava acreditando que vai chover, pode preparar. Irmãos, eu quero dizer para vocês, choveu tanto, a barragem sangrou, verteu. Choveu tanto que a barragem verteu, as lavouras produziu em uma proporção onde nunca tinham produzido até o tempo que eu lembro. No meio de uma pandemia, muitas pessoas distantes do emprego, sem recursos financeiramente falando, passando até necessidades, produziu tanto que eles teve que dar. Não precisou nem vender, foi tanta coisa que saiu dando para o povo. Quem quer vai buscar lá em casa tem muita coisa aqui. Não sei se vocês conhecem direito, mas tem abóbora, tem melancia aqui, outro lado aqui tem milho, aqui tem cabacinha, tem alface, tem quiabo produzindo, que lá precisava de fazer os canteiros, irrigar, começou a produzir nas roças muita coisa. Tomate começou a produzir nas lavouras que produzia feijão, capim, em todo canto. Não falava você quer tomate, falava aqui está sobrando, aqui tem. Produziu tanto, foi um ano de tanta fartura, irmãos, porque nós aprendemos um pouco sobre a fé. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a barragem sangra no outro ano, 2 anos consecutivos, onde nunca tinha acontecido esse feito há muito tempo atrás. A nossa fé, associada à fé de outras pessoas, os resultados chegaram. Vocês, claro, fazem parte dessa história. Vocês oraram junto com a gente. A igreja aqui pegou em oração. Creu também e continua crendo em um Deus do sobrenatural. Somos um resultado dele, de Cristo, do sacrifício perfeito, das coisas acontecendo e tomando uma proporção, muito grande. Na nossa região e em tantas outras lá perto, a luz chegou. Uma coisa que parece, a maioria, se eu falar aqui, quem não sabe, parece estranho. Wi-Fi lá é uma coisa que há muito tempo não tinha e chegou. Wi-Fi na minha região, não tinha. Eles falavam que não tinha possibilidade, que não tinha como.
E a fé não tem esse negócio de não ter como, né? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Eu não sei quando alguns irmãos foram lá, não tinha Wi-Fi. Eu acredito que não. A Belzinha, alguns que foram lá muito tempo. Nessa Wi-Fi lá é uma coisa de acho que uns 4 anos para cá. Não é muito, sabe, não é muito tempo. Aí, irmãos, chegaram tantas coisas. O Senhor tem abençoado aquele lugar e aquela região de uma maneira sobrenatural. Fica aqui minha gratidão ao Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que transformou a minha vida, e nem só a minha. Eu tenho a minha amada esposa que está aqui, Claudiana, para os íntimos tal, meu amor, que foi uma das primeiras que aceitou tudo isso. 3 filhos abençoados, Davi, Laís e Ana. E hoje, com muita alegria, eu digo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Deus me tirou, me resgatou do império das trevas. Ele transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu sou nova criatura. Eu estou em Cristo. As coisas velhas passou. Tudo passou. As coisas que não prestavam. E tanto na minha vida, como na vida de tantas outras pessoas, Deus escreveu uma história talvez muito diferente de que muitos estão vivendo. Deus pode, irmãos, e Deus faz. Não tem ninguém aqui que levanta a mão e fala assim: eu nunca passei por um problema, eu nunca passei por uma dificuldade. Talvez até o momento que você está vivendo hoje. Mesmo parecendo que estamos em Cristo, parecendo que estamos ligados nessa videira verdadeira, e por mais que estamos, ainda precisa frutificar. Fomos feitos para produzir. Muitas pessoas estão em um curso diferente do que Deus projetou. Somos o sal da terra e somos a luz do mundo por causa dele. A palavra da verdade chegou em Vila Ré, chegou em São Paulo. A palavra da fé chegou no Fundão, chegou na Bahia e chegou em tantos outros lugares. Vamos alcançar nações. Eu sei que a expressão parece ser forte, mas vamos saquear o inferno. Vamos povoar o céu. Vamos frutificar. Tem fruto de qualidade em você. Você faz parte de uma videira verdadeira. Só permaneça. Permaneça na fé, permaneça falando, permaneça crendo, permaneça alegres, irmãos. Mesmo no momento de desafio que parece que está trazendo, permaneça alegres, permaneçam firmes. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Pegue junto nessa visão. Ninguém acreditava em mim, as pessoas. Às vezes, um tempo atrás, dizer que eu estaria em Vila Ré, falando de Jesus, dando testemunho. Só Deus que faz essas coisas.
É só Deus que faz isso, irmãos. Deus é aquele que dá início a uma boa obra e é aquele que aperfeiçoa até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos aperfeiçoando. Eu costumo dizer uma frase assim: só estamos começando. Tem muito mais. Estamos vivendo esse ciclo que é chamado aqui de ciclo de frutificar, de frutificação. Não desperdice as oportunidades de apresentar Jesus para outras pessoas. Seja uma oportunidade de oferecer o amor para aqueles que estão, sabe, no mundo do ódio, da dificuldade, do desafio. O amor faz a diferença. Foram pessoas que, primeiro, Deus derramou o amor dele no coração de alguém. Quando Deus derrama, não é coisa pouca, né, pastor? É muita coisa. Deus derramou o amor deles. E alcançou outras pessoas, alcançou outra comunidade. Aqui é chamada de igreja mãe, lá da nossa comunidade. Com muita alegria de Deus ter colocado em nossas vidas pessoas abençoadas, maravilhosas, como vocês. Não sabemos nem agradecer, irmãos, porque é muita coisa que Deus tem feito. Muita coisa que o Senhor tem feito. Muita coisa que o Senhor está fazendo. Muita coisa que o Senhor vai ainda fazer. Sabe, irmãos, crendo junto, esse culto não será mais um culto, sabe? Não só foi mais um culto que aconteceu, um momento só, aqui de palavra, de um testemunho, mas que ele pode transformar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. O louvor pode subir aqui. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua família. Eu quero dizer para você que Deus é bom em todo tempo. Eu não quero nem saber sobre São Paulo, o que está passando, o que está vivendo, o que está, sabe, sobre a economia. Eu quero dizer que nós vivemos pela fé. Eu quero dizer que Deus quer transformar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Você pode ficar no seu lugarzinho. Se você puder. O louvor pode fazer um fundinho aqui? Pode, devagarzinho. Você pode fechar seus olhos um pouquinho. Pai, no nome do Senhor Jesus, os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, as nossas irmãs, que recebeu do Senhor, dessa unção, da Tua palavra, visite cada um deles, Senhor. Até mesmo outras famílias, outras pessoas que não encontram nesse lugar. Pai, nós permanecemos na Tua palavra. Nós permanecemos no Teu amor. O Senhor está dando oportunidade nessa noite. O Senhor quer consertar as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Porque foi o Senhor que deu início. É o Senhor que está aperfeiçoando. Pai, obrigado por cura sendo manifesta nesse lugar, Senhor. Pai, obrigado por o Senhor perfeitamente desembaraçar os caminhos daqueles que estão precisando. Pai, obrigado por um ciclo de paz. Pai, muito obrigado por Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Pai, muito obrigado pela essa paz que excede todo entendimento. Ó Senhor, que mesmo no meio do trânsito, mesmo
nesse lugar que parece tão agitado, mas o Senhor traz uma paz que excede todo o entendimento, Pai. Vivemos para o Senhor, entregamos ao Senhor nesse momento. Pai, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor faz. Estamos ligados a uma videira verdadeira, Senhor. O Senhor nos ama. Pai, muito obrigado. Está acontecendo. Eu creio que está acontecendo, Senhor. Essa igreja é uma igreja de sinais. Os sinais seguem os que creem. Pai, o louvor dessa igreja nunca será mais o mesmo. Já está bom, mas vai melhorar, Senhor. A diretoria não será mais a mesma a partir desse momento, Senhor. As nossas fontes, Pai, a fonte do pastor, a fonte dessa igreja está no Senhor. O Senhor aumentando cada vez mais a eles e também aos filhos. Somos conhecidos como um povo que ama. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Vila Ré, Senhor, está acontecendo muitas coisas nesse momento. Transformação está acontecendo. Milagres está acontecendo, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus. A nossa oração é que o Senhor complete a obra, Pai. O sangue do Cordeiro perfeito derramado na cruz do Calvário não foi em vão para cada um de nós. Nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Somos abençoados. Somos mais que vencedores, somos prósperos. Muito obrigado, Jesus, por essa noite abençoada. Muito obrigado por sairmos daqui melhores do que entramos. Muito obrigado pelo aumento. Muito obrigado por um tempo de frutificação. Já deu certo, sim, Senhor. Já deu certo. Já deu certo. Só vai melhorar. Só vai melhorar. As nossas famílias vai melhorar. Essa cidade vai melhorar. Vila Ré vai melhorar. Somos curados pelas pisaduras de Cristo. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Somos curados. Aleluia. Somos do Senhor. Conserte, Pai, faça o que for preciso. O Senhor sabe de todas as coisas. Um relacionamento diferente a partir desse momento. Um relacionamento diferente com o Senhor, Pai. O Senhor nos chama para um compromisso maior. Está acontecendo. Está acontecendo, Pai. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Está feito. Está consumado. Está feito. Está feito. O preço já foi pago. A moeda que nos comprou veio do céu. Já rasgou o escrito de dívida. Agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!